Bem, muito bem. Vamos dando continuidade aqui à nossa série de posts. Então, a gente está falando daquela situação de targets muito agressivos, né? Que a gente tem aquela situação de quase que um desespero quando recebe aquela notícia que precisa baixar lá, precisa atingir 40%, 50% de redução, coisas muito grandes, e aí a gente acaba se desesperando. Mas ontem a gente já falou dessa parte de acalmar o pessoal, juntar, engajar todo mundo. Isso é o primeiro passo, é fundamental. Agora, na sequência, o que é importante? É mais importante o Kaizen pequeno, das pequenas coisas, ou aqueles grandiosos que exigem grandes investimentos? Na hora que a gente está fazendo atividades para atingir, né, grandes reduções de custo, a gente acha de cara que precisa ser algo muito inovador, algo muito diferente para conseguir atingir uma meta como essa. Mas, na verdade, principalmente nos momentos de crise, onde investir é sempre muito complicado, a gente tem que pensar nos kaizens menores, e justamente nesses que a gente tem grandes resultados. Por quê? O primeiro foco do kaizen tem que ser o quê? Melhoria da condição de trabalho. Na hora que a gente dá mais condições para o operador fazer a atividade dele, ele vai fazer de uma maneira muito mais eficiente, com muito mais produtividade. E aí sim a gente recebe esses benefícios das reduções de custo e ainda tem um funcionário muito satisfeito, porque as condições para ele trabalhar são as melhores possíveis. Isso que é o grande segredo, aí que mora o segredo das grandes reduções de custo. Primeiro, focar na melhoria das condições de trabalho. E aí as reduções de custo vêm como consequência disso. Não é assim, Yoshida? Exatamente. Então, como nós dissemos, não é para pegar e fazer o pessoal acelerar, né? Tipo chicote, corre, 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 né? Não é assim. Então, melhorar a condição de trabalho. Então, vamos falar de um exemplo de Kaizen que é relativamente grande. Enquanto o pessoal está produzindo, né? Uma peça, depois outra, enquanto o pessoal está produzindo, né, para não ter rupturas na produção. Então, eu tenho que fazer a preparação para o setup, né, ou a troca de modelo ser eficiente. Então, enquanto está produzindo, eu vou fazer uma troca eficiente. Então, trocado mesmo, o ferramental ou os dispositivos da linha, da forma tradicional, simplesmente não resolve. Então, muitas vezes eu tenho que realmente fazer um investimento, por exemplo, uma máquina de setup rápido. Porém, o setup rápido não é só com a máquina, né? Tem a combinação homem-máquina. Então, enquanto está produzindo, eu ponho, aproximo a máquina, aproximo o ferramental, e na hora do setup, não é só o preparador que faz o setup, mas o operador também colabora com o setup. Então, isso aí se torna parecido com o pit stop da Fórmula 1, que está tudo pronto, e na hora que o carro chega, troca e o carro vai embora, né? Então, tem que ser assim. E agora falando do exemplo de Kaizen pequeno. Quando o carro vai embora, né, ou seja, a produção reinicia, eu tenho que produzir uma peça, duas peças, três peças. Se eu aumentar a velocidade da linha, melhora o resultado. E o resultado da linha são Kaizens pequenos. Por exemplo, vamos dar um exemplo de fábrica, né, prensas. A prensa, pum, bateu, abriu, sai uma peça. Então, tem o tempo de fechar e abrir a prensa, e tem o tempo de tirar a peça e colocar a peça. E, normalmente, o tempo ótimo para isso são 8 segundos. 8 segundos, pessoal. O operador balançou a cabeça para cá, balançou a cabeça para lá, perdeu 5 segundos. Perdeu mais da metade dos 8 segundos, que é o tempo de uma batida de prensa. Então, eu tenho que, aí sim, Kaizen pequeno, para ter certeza que a pessoa não vai ficar distribuindo, procurando coisa, pensando. Simplesmente o trabalho está bem padronizado e ele vai conseguir alimentar a peça em 3 segundos. E enquanto ele está alimentando a peça em 3 segundos, tem outro tirando a outra peça em 3 segundos. E mais os 5 segundos de máquina. Então eu chego no ótimo, né, do capacidade de máquina versus o resultado que eu posso ter na produção em linha. Na continuação da semana, nós vamos dar mais alguns exemplos nesse caminho, mas desde, né, o Kaizen grande balançou, assim, pôs o setup rápido, etc. Mas principalmente quando a produção volta, né, porque praticamente 90% do tempo é produção,
Então, se durante a produção toda hora tem alguém perdido, trocando luva, né, pensando o que vai fazer em dúvida, eu estou perdendo tempo precioso, que são aqueles segundos de cada ciclo. Mas é isso aí, pessoal. Saber enxergar isso é o segredo para ter sucesso, né? Obter esses kaizens aí de 400% de produtividade, que é o nosso caso aqui. Estamos contando aos pouquinhos aqui. Isso aí. Então, extremamente importante a gente eliminar as incertezas que tem na linha, melhorando as condições de trabalho do operador, deixando as ferramentas todas à mão, todos no mesmo lugar, para que ele não tenha dúvida aonde tem que colocar a mão lá, puxar a ferramenta para fazer a atividade. Isso que é o grande segredo, melhorar as condições de trabalho, tá certo? Então, para continuar acompanhando o nosso trabalho, segue a gente lá no LinkedIn, na página da Winners Alliance. Vocês vão receber diariamente nossos vídeos e todo o nosso material de trabalho, tá certo? Imensa gratidão e amanhã a gente volta com mais conteúdo. Até mais, tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau, pessoal.